eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Em ti o nosso refúgio, socorro bem presente. A ti eu vou clamar, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és Senhor, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Diga preparado, preparado pra mim. Erga suas mãos, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Eu me lanço, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu. Você vai declarar o nome dele nessa manhã. Jesus, nome poderoso, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Nome poderoso sobre todo nome. Jesus, tem poder para salvar. Eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Tem poder para restaurar, para curar. Jesus, estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Nós veremos a tua glória, Jesus. Eis-me aqui. Você vai erguer as suas mãos, você vai erguer e dizer: eu me rendo, eu me rendo. És tudo pra viver. Eu me lanço onde encontro meu. Nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso lugar alto.
o nosso castelo forte. Sem a tua presença nós não conseguiríamos nos sustentar. O Senhor é o nosso sustento. Tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. Quantas vezes, Pai, nós estamos com a nossa estrutura abalada, psicologicamente, mentalmente, fisicamente, mas o Senhor sempre no final estende as tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus que não nos desampara, que cuida de nós, que tem se manifestado em nosso meio de maneira poderosa. Então eu te peço, visita o teu povo mais uma vez. Visita o teu povo mais uma vez com a tua palavra. Faz com que essa pessoa volte a sonhar. Faz com que essa pessoa retome os seus projetos antigos. Faz com que essa pessoa, meu Deus, receba de ti a bênção. Quanto a nós, pregadores e obreiros, levantaremos as nossas mãos em favor deles. Porque Deus, com a tua presença sobre a nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Por isso que nós nos rendemos aos teus pés. O Senhor é o nosso Deus. Você vai dizer só mais uma vez essa parte desse louvor: eu me rendo aos seus pés. Mais uma vez. Eu me rendo, és tudo. Eu me lanço onde encontro meu. Pai, obrigado. E quem crê, aplaude o Senhor Jesus. Amém? Bom dia. Me pediram uma oração. Estenda a mão para mim aqui, em direção a minha. Deixa eu fazer logo essa oração. Pai, eu apresento a tia, a Jéssica Almeida. Ela é parente de uma irmã nossa. E eu peço a ti que o Senhor venha visitá-la agora, da cabeça à planta dos pés, entrando na alma. A tua palavra diz que ela pode discernir até intenções do coração e dividir até medula. Meu Deus, e eu peço a ti que o Senhor visite para arrancar essa depressão que tem tomado conta dessa mulher, em nome de Jesus. Faz a tua obra lá, e que a nossa oração seja ouvida, e que a Jéssica saia dessa depressão em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Só para ficar claro, tá, pessoal? Quem conhece a nossa jovem Jéssica, não é ela não, tá? Só para ficar claro, senão, poxa, será que a Jéssica está em depressão? Não, a Jéssica é uma serva de Deus aqui, e graças a Deus não tem nada de depressão na vida dela não. É outra Jéssica, tá? Mas que já venceu em nome de Jesus. Com essa nossa oração, né? Já venceu em nome de Jesus. Irmãos, vamos voltar em Gênesis 39. Nós estamos falando do José, o sonhador. Vocês trouxeram a fronha? Estão usando a fronha? Quem não traz a fronha por esquecimento, porque não quer trazer, porque está lá no travesseiro direitinho, unge as mãos, chega lá, toca no domingo, certo? Hoje é o terceiro domingo, não é isso? Hoje é o terceiro domingo, unge lá. Ou foi o que eu falei, já é servo de Deus? Sou. Já é antigo na igreja? Sou. Fala com Deus. Fala com Deus, pega um azeite, ou leva um azeite da igreja e vai lá, você mesmo unge. Não tem problema nenhum, tá bom? Mas é importante que você receba a unção nos 8 domingos dos sonhos de Deus na nossa vida, tá? Hoje eu também marquei uma oração, eu, pastores, obreiros, levantando as mãos para vocês. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje para você entender melhor. A minha Bíblia está ficando velhinha, ó. Soltou uma página. Oh, Jesus. Estou lendo tanto Gênesis 39 que soltou a página. Não tem problema não.
A velhinha é a melhor. Já reparou, né? As Bíblias velhinhas que estão com a gente há muitos anos, elas são as melhores, né? Elas parecem que fazem parte da gente mesmo. Então, não vou abrir mão dela, não. Gênesis 39. A gente vai entrar numa mensagem nova, tá? Mas, antes de entrar nessa mensagem, eu queria ler o versículo 9 com você. Você vai lembrar que o José era imaturo, certo? Ele criava ciúmes na vida do irmão. E certa vez os irmãos já chateados com ele, porque ele contou seus sonhos para os irmãos. E eu já falei, não conte seus sonhos para qualquer pessoa, ainda mais se forem pessoas invejosas. Não conte, não conte, não conte, não entra nessa, pode arrumar dor de cabeça. O José arrumou. Um dia o pai falou: José, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e vem e me conta. O José era meio que um leve trás para o pai dele, né? Já comentamos isso. E ele vai justamente com a roupa colorida que o pai deu. Ele sabia que os irmãos estavam enciumados pela maneira que o pai tratava ele e pela roupa cara que o pai, sofisticada para a época, né? Que o pai havia dado para José. Mas o José era imaturo, então ele vai encontrar com os irmãos justamente com aquela roupa colorida. De longe os irmãos viram e falaram: já vem um sonhador, vão matar. E aí os 11 irmãos decidiram matar o José. Depois o mais velho caiu a ficha e falou: não vamos matar não, bota ele no poço aqui e depois a gente leva ele para casa. Mas aí os 10 irmãos venderam José para os midianitas, e os midianitas vão vender lá para o Egito. No versículo 9, só para você entender, e aqui é já o início da mensagem, tá? Você vai começar a ver um José, como é que eu vou dizer? Não maduro ainda, mas que já está amadurecendo. Se você quer realizar projetos e sonhos, com Deus lhe ajudando, você precisa amadurecer. Você não pode ser um menino, uma menina na fé. Tem que crescer, tem que amadurecer, sabendo que no percurso vai ter percalços, né? No percurso vai ter batalhas, e você tem que enfrentá-los de cabeça erguida, como alguém que amadureceu, não como alguém que ainda é menino e menina na fé. Entende isso? Sim ou não? Irmão, porque assim, eu já passei por muitas coisas e ainda passo. Se eu fosse menino na fé, eu não sei como suportaria o que a gente enfrenta. Mas graças a Deus eu cresci. Então é difícil, mas eu consigo enfrentar. E é assim que tem que ser. A gente sim vai enfrentar batalhas. Diga amém, Jesus. Bom, ele então é vendido para o Egito. Eu já vou ler o versículo 9, que é o início da nossa mensagem de hoje. Ele é vendido para os midianitas. Os midianitas levam ele para dentro do Egito e vende o José, ou revende o José, agora virou mercadoria, né? Eles revendem para o capitão da guarda de Faraó, chamado Potifar. Mas em pouco tempo, com o amadurecimento do José, o Potifar viu que Deus era com José e colocou a casa dele toda na mão do José, menos a esposa, logicamente. E aí, por isso que eu quero o versículo 9 primeiro. Diz assim no versículo 9 de Gênesis 39: ninguém há do que eu nesta casa. Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Amadureceu ou não amadureceu? Então José está na casa do Potifar. A casa de Potifar, o José sabe mais do que o próprio Potifar. Ele conhece tudo, ele toma conta de tudo. Ele agora é o mordomo do Potifar, o principal que manda naquela casa. Ele mandava nos outros empregados. O Potifar, quando queria alguma coisa, falava com José, porque nem o Potifar sabia. Parece até eu, quando eu estou em casa. Eu tenho que perguntar à minha esposa onde dá roupa, onde está alguma coisa, que eu não sei. Não sei se os homens aqui também passam por isso, mas geralmente é ela que me direciona. Eu fico meio perdido. Pega lá, né? Tá onde? Tá onde? E os homens não se ligam muito nisso, eu sou meio assim. Aí ela tem que me dirigir. O José, ela seria o José, eu seria o Potifar. Porque o Potifar chegava em casa: eu quero tal coisa. José, onde está?
Eu quero estar com José. Era o José que sabia de tudo, menos a mulher dele. Por que isso? Porque a mulher do Potifar, vendo José, um jovem hebreu, devia ser bonito, e era muito, e chamava atenção, porque ele amadureceu agora, ele é principal da casa. Ela olhou e começou a desejar o José. Ela queria, ela foi clara, foi direta, deita-te comigo. Ela foi bem, para não falar sem vergonha, né? Já falando, ela foi bem direta. Amém, Jesus? Ela falou: Senhor, vem cá e deita-te comigo. E aí é quando o José fala aqui no versículo 9: não, o meu Senhor, ele me deu toda a casa dele, menos a senhora. Jamais faria uma coisa dessa. E ele fala assim: porque eu pecaria não contra o Potifar. Ele fala: isso aqui é amadurecimento. Não contra, eu pecaria contra o meu Deus. Então você vê que o José está amadurecendo aqui agora. Isso vai levar o José à prisão, porque essa mulher vai continuar tentando José, e o José está ali debaixo de obediência, não podia sair da casa, porque ele era escravo, né? E ela vai tentando, até que um dia ela tentou agarrar o José. O José tirou a roupa dele, deixou a roupa na mão dela e pena para quem te quer. O rapaz amadureceu, realmente ele amadureceu, e foi embora. Ela, quando viu a roupa, ela começou a gritar. A mulher, essa mulher do Potifar, eu não sei, irmão, sinceramente. É difícil encontrar uma palavra, né? Para quem é crente, é difícil encontrar uma palavra para descrever a mulher do Potifar. É difícil. E ela pegou, olhou: você não se deitou comigo, não? Guarda, olha a roupa dele. Ele tentou me estuprar, ele tentou me agarrar. A prova está aqui na minha mão. Era ela que estava tentando estuprar o José. Não é? Era ela. O José foi, picou a mula. E ela, como a roupa ficou na mão dela, ela mentiu. E por causa dessa mentira, o José foi parar na cadeia. Então eu posso dizer que aquela mulher foi uma maldição na vida do José. Posso ou não posso? Ele estava bem, escravo, mas estava bem cuidado, bem tratado, sabia de tudo da casa do Potifar, cuidava da casa do Potifar. Potifar não tinha nenhuma dor de cabeça, ele ficava tranquilo para fazer o que o faraó mandava. Ele era capitão da guarda de faraó, né? Mas só que nesse caso ele termina indo para a prisão. O Potifar não tem o que fazer. Bom, aí começa a mensagem, versículo 20. Vai direto para o versículo 20. Então eu posso dizer que essa mulher foi uma maldição na vida do José, sim ou não? Posso, não posso? Tá bom, guarda isso então. Guarda isso no seu coração. A mulher do Potifar foi maldição para José. Guarda isso no seu coração. Versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do... Então, quando o José, quando a mulher do faraó pede para que ele se deite com ela e ele foge, ela faz aquele escândalo e cria uma mentira. O Potifar chega na casa e fica sabendo o que aconteceu. O Potifar não teve outro jeito. Ele pegou o José e mandou prender o José. Só que ele prende o José junto com os prisioneiros do rei. Aqui eu já vejo uma preparação de Deus, fala assim comigo, para transformar maldição em bênção. O José não foi para o chicote, o José não foi para ser enforcado, o José não foi para ser morto. Poderia ter sido, tranquilamente, mas o Potifar conhecia o José. Provavelmente conhecia a mulher que tinha também. Provavelmente, ele sabia a mulher sem vergonha que tinha em casa. Provavelmente. Então ele não levou o José para a morte. Ele levou o José para ser preso, e mesmo assim, não é qualquer prisão. É onde os prisioneiros do rei ficavam. Amém, Jesus? E eu já vejo aqui Deus transformando maldição em bênção. Então a mulher do Potifar, ela foi maldição na vida do José. Os sonhos de Deus para o José podia ter morrido ali, porque se o Potifar fica furioso e fala assim, manda matar o José, coloca outro no lugar dele, ele podia fazer, o José era escravo. Não é absurdo pensar assim, certo? Mas só que Deus preparou tudo para transformar a maldição
em bênção. Por quê? Porque Deus tinha dado o sonho do José. O sonho que José teve de reinar, de dominar tudo, era um sonho dado por Deus. E o José estava vivendo o sonho de Deus. Então eu coloquei no meu coração o seguinte: se eu estou dentro do sonho de Deus para a minha vida, eu vou enfrentar maldições, eu vou enfrentar tempestades, eu vou enfrentar aflições, eu vou enfrentar angústias, mas Deus vai dar um jeito de transformar a maldição em bênção. Por quê? Porque eu não saí do sonho, eu estou dentro do sonho que Deus me deu. Eu não larguei, eu não abandonei, eu não fiquei com raiva porque fui vendido pelos meus irmãos. Eu não fiquei com raiva porque fui vendido revendido no Egito. Parece uma mercadoria agora. Eu não fiquei com raiva quando o meu Senhor me colocou na prisão com calúnias, com mentiras da esposa dele. Eu não fiquei com raiva. O José, ele sabia que ele estava dentro do sonho que Deus tinha dado para ele. Provavelmente ele não conseguia compreender bem, mas ele sabia: se eu ficar na minha posição, essa maldição vai ser transformada em bênção e o meu sonho vai se realizar. Então, um segredo é: fique na posição, fique no sonho que Deus lhe deu, grava a palavra que Ele te revelou. Quando com aquela palavra Ele te deu um sonho, com aquela palavra Ele te deu um projeto, aquela palavra vai fazer você ficar dentro dos projetos de Deus. Ainda que seja preso, ainda que seja caluniado, ainda que enfrente mentira, ainda que puxem seu tapete, não importa. Fiquem, aleluia, testificou. Eu entendi, irmão, eu entendi. Fica a paz, a senhora não aguentou, a coisa foi forte. É isso aí. Amém, Jesus? Glória a Deus. Mas é isso mesmo. Fica lá dentro, fica dentro do sonho de Deus. As lutas são grandes, mas Deus te deu esse sonho e Ele vai transformar tudo. E aí as coisas começam a acontecer. Olha aqui, ainda no versículo 21 agora. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mora. E o principal carcereiro, carcereiro mora, o que mandava na cadeia. E o carcereiro mora entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia. Quem está mandando na prisão? Deus está começando a transformar a maldição em bênção? Sim ou não? Deus está começando a preparar tudo para realizar em José o sonho que ele havia dado quando ele ainda estava com os irmãos. Ele está lá nessa situação porque ele contou os sonhos para os irmãos. Entende? Imaturidade. Contou os sonhos para os irmãos que eram invejosos, tinham muita inveja dele. Então, pela imaturidade, agora ele passou por todo aquele processo que eu já falei, não vou repetir, e agora ele está prisioneiro. Mas ele não está em qualquer prisão. Ele está na prisão onde ele vai conhecer pessoas que assistiam junto ao rei. Ele não está numa prisão onde ele vai encontrar pessoas que são bandidas lá da rua e que estão esperando a pena de morte lá dentro. Não, ele vai estar numa prisão onde ele vai encontrar pessoas que estavam perto de Faraó. Porque ele está na prisão onde os prisioneiros do rei, do Faraó, ficavam com ele. Entende isso? O carcereiro, então, quando ele olha, irmão, isso não aconteceu da noite para o dia. A Bíblia é muito sintetizada, muito encurtada. Senão não teria livro para escrever tudo. Mas isso não foi. O carcereiro principal, ele começou a observar a diferença do José para os outros presos. Como as pessoas precisam, e até o próprio Deus, ver a diferença com que eu trato as minhas batalhas, as prisões que tentam me prender, e ele vai comparar com os outros. Eu sou servo de Deus. Então, as mesmas prisões que querem prender as pessoas do mundo, também querem me prender. Está dando para entender? Não está bugando não. Está dando para entender? Então, só que eu, servo de Deus,
eu enfrento essas investidas do diabo de uma maneira diferente que outros enfrentariam. Porque eles não têm a promessa de Deus, eles não têm o sonho de Deus para a vida deles. Você precisa assumir isso. Você que já se converteu ao Evangelho, já passou pelas águas, frequenta a igreja continuamente, na presença de Deus, diz que é fiel a Deus, você precisa assumir essa posição. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou me entregar, eu vou me alegrar, eu vou passar. Por quê? Porque Deus é comigo. A maioria dos personagens da Bíblia que tiveram grande sucesso, enfrentaram também grandes perseguições e grandes batalhas, mas enfrentaram diferente. O José chega na cadeia e não chega murmurando, reclamando: o que eu fiz para estar aqui? Fala para mim, Deus, o que eu fiz para estar aqui? Eu era um jovem, meu pai me amava. O que eu fiz demais para os meus irmãos quererem me matar e depois me vender? O que eu fiz na casa do eunuco Potifar para que ele me coloque aqui? Foi a mulher dele que fez tudo lá. E ele nem apurou, já me jogou aqui. Mas não, o José chega e o José começa a fazer a diferença lá. E o carcereiro vê, percebe que ele é diferente e entrega a chave na mão dele. Tudo que se fazia dentro da cadeia passava por José agora. Que coisa, né? Mas o melhor vai vir ainda. Versículo 23. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor. Então Deus prosperava os caminhos do José aonde? Na prisão. Deus prosperava os caminhos do Senhor aonde? Na prisão. Então, se você está enfrentando uma batalha grande, Deus vai prosperar seus caminhos no meio dessa batalha violenta e você vai vencer. Só tem que assumir sua posição. Não pode sair da sua posição. Deus quer realizar seus projetos, realizar seus sonhos, como realizou na vida do José, mas você precisa amadurecer. Está na cara que o José amadureceu. Está na cara. O José, imaturo, que contou os sonhos para os irmãos e para o pai, e foi atacado por causa disso. Agora é um José maduro, que não se rende à carnalidade com a esposa carnal do Potifar, que chega na prisão por causa disso injustamente, mas não reclama, não murmura. Deus era com ele, ele era com Deus, e ele prosperou tanto ali dentro que o carcereiro pegou a chave e falou assim: tá aí, aqui dentro quem manda é você agora. Vou me preocupar com outras coisas. Vou pegar uma praia, vou surfar um pouquinho. Toma, você que manda na cadeia, José. É tremendo ou não é? Deus o fez prosperar onde? Na prisão. Qual é a prisão que você tem enfrentado? Doença? Vida financeira? Crise conjugal? Problema com filhos? Deus te faz prosperar nas prisões. Amém? Quando? Quando você mantém a sua posição. Ele manteve a posição dele diante da mulher sem vergonha, do Potifar. Depois manteve a posição dele quando Potifar prende ele, não apurou direito, e prende ele lá. E ele continua, e Deus vem e vai abençoando. Vai para o capítulo 40 agora. Deus sabe transformar maldição em bênção, né? Versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. O José estava em qual prisão? Na prisão do rei. Agora 2 servos do rei fazem bobagem. Eles vão parar onde? Na prisão do rei. E quem manda na prisão agora? O José. Aquele que decifrava sonhos, o sonhador. Esses 2
foram parar no lugar certo. Eu vejo o tempo todo a mão de Deus, irmão. É a mão de Deus ali preparando para transformar a maldição em bênção e elevar e fazer com que os sonhos do José se realizassem. Então assim, você vai dormir e Deus te dá um sonho. Dormir é só brincadeira, né? Porque o sonho de Deus vem pela palavra. Mas você está lá lendo a palavra e Deus te dá um sonho no sentido de um projeto para você realizar. Mas aí você começa a enfrentar muitas batalhas e a pessoa desiste. Parece que só está atraindo maldição esse projeto que Deus me deu. Desde quando Deus vai te dar um projeto para ficar atraindo maldição para você? Isso não existe, irmão. Não é o caráter do nosso Deus. Eu já falei para vocês que eu tenho no meu coração, não sei se outro pregador tem, mas eu tenho no meu coração que se o José, com 17 anos, fosse mais maduro, ele seria governador do Egito sem passar por nada disso. Mas infelizmente a gente tem que passar. A gente tem que enfrentar algumas batalhas, tem que enfrentar alguns mares, tem que enfrentar alguns terremotos, tem que enfrentar algumas prisões, para poder então realizar os projetos de Deus na nossa vida. Porque é nessa hora que Deus vai ver, você está comigo no meu sonho, você está comigo no projeto que eu te dei, você está dentro do meu projeto, ou você saiu. Porque nessa hora muitos saem. É nas horas das aflições que as pessoas saem dos projetos de Deus, abandonam os projetos de Deus. É na aflição, é na angústia. O José não. Deus vai cuidar de você. Amém, Jesus? Ele abre mar, tira água da rocha, ele dá um jeito, mas ele vai cuidar de você. O sonho que ele te deu, ele quer cumprir. Mas você vai passar por umas provações. Geralmente é assim. Geralmente é assim, até para você poder dar valor, né? Porque tem gente que dizem, né? Meus pais sempre falavam, você recebe fácil, vai fácil. Então se você quer alguma coisa, vai lavar a bicicleta, vai fazer alguma coisa, vai fazer por merecer. Aí a gente ganhava lá uns centavozinhos para comprar bala. Entendeu? Mas é um princípio bom para se ensinar. Posso continuar? Bom, então o padeiro mó, o copeiro mó erraram, o faraó vai se indignar e colocado na prisão. Versículo 3 diz: entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de quem? De José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Você vê que está tudo orquestrado, está tudo bem amarradinho, irmãos. Deus está, talvez o José não tinha percebido isso ainda, provavelmente, mas você lendo a história, você vê que está tudo amarradinho. Deus está preparando tudo para transformar a maldição em bênção e fazer o sonho do José se realizar. Então, eu só posso te pedir o seguinte: tenha calma, não saia de dentro do sonho de Deus, fica lá no sonho de Deus o tempo todo. E mesmo que tenha grandes batalhas, tenha calma, porque Deus transforma a maldição em bênção. E se Ele te deu esse sonho, Ele vai realizar esse sonho em nome de Jesus. Amém? No versículo 5 diz: e ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam ao cárcere, né, da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Aí eles vão contar os sonhos. Primeiro, o copeiro conta o sonho todinho para o José. O José fala assim: ó, daqui a 3 dias o faraó vai te perdoar, vai te levar de volta para o palácio.
O copeiro ficou feliz da vida. 3 dias, eu aguento 3 dias aqui contigo, José. Então 3 dias ele vai te levar de volta, vai te perdoar. Obrigado. Mas o copeiro mó estava ouvindo. Aí ele fala assim: eu também sonhei, José. Conta-me o teu sonho. E ele contou. O José falou assim: olha, daqui a 3 dias você vai ser enforcado. Você não teve os mesmos sonhos, não. Você vai ser enforcado. Que coisa, né? Quem mandou perguntar, né? Quem pergunta quer saber, né? Quem pergunta quer saber. É dizer, enfim. Que coisa, né? Quando Deus prepara tudo, como que Deus prepara tudo? Quando você continua dentro da palavra, dentro do sonho. Muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, vão tentar te puxar para fora da palavra. Entende? Vão tentar te puxar para onde? Para fora. Então você está na palavra e o diabo vem, às vezes até usando parentes e amigos, ou não, simplesmente no seu ouvido, tentando persuadir você a olhar para onde? Para fora da palavra. Fora da palavra está fora do sonho. Fora da palavra está fora do projeto. E aí Deus não pode movimentar as coisas na sua direção para te abençoar. Porque olha o movimento de Deus. Ele sai como prisioneiro, escravo, das mãos dos seus 11 irmãos, vendido por algumas pratas, algumas moedas, para os amalequitas. Ele chega no Egito como escravo e é revendido para o Potifar. Ele fica um período bom na casa do Potifar, é reconhecido e passa a tomar conta da casa do Potifar e se transforma num personagem ali dentro. Isso atrai a esposa do Potifar, que tenta deitar-se com ele, mas agora ele está maduro, então ele não vai cair nessa, e não caiu. É caluniado e vai para a prisão. Parece o trajeto de alguém que tem grande sonho de Deus. Ele tinha sonhado anos antes que Deus ia fazer dele o principal da família. Ia colocar ele no topo. E os irmãos e os pais iriam se prostrar diante deles. Mas agora ele é quase morto. Agora ele é dado como morto, porque o pai fica pensando que ele morreu. Ele quase morre. Ele é dado como morto pelo pai. Ele é vendido, ele é revendido. Ele está na casa prosperando. Ele devia estar gostando, agora está prosperando. Vem a calúnia, agora ele vai para a prisão. Não parece? Não parece um homem que recebeu um grande sonho de Deus, um grande projeto de Deus. Irmãos, se Deus te deu esse projeto, não saia de dentro do sonho dele, porque está enfrentando grandes batalhas. Ele vai realizar. Você precisa manter sua posição firme e não se corromper. Isso serviu para amadurecer o José. Suas batalhas vêm para amadurecer a sua fé, para que Deus possa colocar você na posição que Ele queria e honrar o sonho que Ele te deu. Mas Ele não pode honrar o sonho que Ele te deu se você é imaturo. Então Ele vai permitir várias coisas para te amadurecer. Aí você chega lá. Chega onde Ele quer. Deu para entender isso? Amém, Jesus? Então, aquela maldição vai ser transformada em bênção. Eu fiquei pensando nos personagens bíblicos, e eu acho que eu vou colocar só na tela, não precisa nem ler na Bíblia, por enquanto, tá? Mas coloca na tela para mim alguns personagens que enfrentaram essas batalhas, mas ficaram firmes, e Deus então realizou os sonhos deles. Primeiro, Gênesis 14, cadê? Isso mesmo. Gênesis 12, versículo 4.
Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Vai. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. A Bíblia fala que o Abraão teve que largar toda a casa dele, toda a família dele, no caso, e levar só os seus empregados e o seu sobrinho para uma terra que ele não sabia onde era. Mas Deus realizou o sonho dele. Eu acho que não foi nada fácil, porque ele não estava sozinho, ele tinha a esposa dele. Ele tirou 318 servos de dentro de uma casa onde ele servia o Abraão, para esses 318 andar junto com ele, pela rua sem saber para onde ia. O Abraão podia ter dito assim: tem algo errado. Deus me deu um projeto, diz que vai me fazer pai de grande nação, e me manda andar pela rua errante. Mas o Abraão não fez isso, e Deus cumpriu. Ele é pai de uma grande nação hoje, respeitado por todos os israelitas, palestinos. Entendeu? Gênesis 32. Bota na tela também. Gênesis 32, versículo 28. Isso. Quem que diz aí? Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. E caramba, irmãos, o Jacó tinha promessa, sim ou não? Tinha. Ele estava dentro do sonho de Deus. E aí chega um momento em que ele tem que lutar com o próprio anjo, com o próprio Deus. E ele luta, irmão. Ele luta. Vai deixar de ser Jacó para ser Israel aí, nessa luta. E ele vai vencer, vai prevalecer. Então tem luta, não tem jeito. Poxa, Deus me deu uma grande palavra, uma grande revelação, e Ele diz que vai fazer tal coisa na minha vida. Pastor, é coisa grande, eu não sei como é que vai ser. Você não tem que saber, você só tem que acreditar no que Ele falou. Ele vai te apresentar caminhos. Alguns caminhos podem ser árduos. Você pode ter batalhas grandes, mas se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém, Jesus? Luta, é luta. Mas os sonhos se realizam. Se você está dentro do sonho de Deus, maldição vira bênção. A gente não pode sair de dentro do sonho que Deus deu para a gente. Êxodo 3, versículo 10. Vamos ler aí. Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Eu estou falando de grandes personagens, tá? Não peguei os pequenos personagens. Por exemplo, tem um jovem, não vou, é só uma lembrança. O jovem profeta e o velho profeta. O jovem profeta recebeu um projeto de Deus, atravessa a cidade toda e vai fazer assim, assim, assim lá. Projeto de Deus. Ele encontra um profeta velho que chama ele para ir para a casa dele. Certo? Aí ele fala: não, Deus mandou passar pela cidade, não falar com ninguém, não parar em lugar nenhum. Ah, mas Deus também falou comigo, eu sou um profeta ancião já. E ele voltou e foi para a casa do profeta. Saiu de dentro do sonho de Deus, saiu do projeto de Deus. O que aconteceu com ele? Um leão matou. Não comeu não. O leão matou. Ele matou. Mas o leão sentou do lado dele. É por isso que tem uma música aí que fala e faz o leão jejuar, não tem? Não tem uma música assim? Eu sou ruim de música, pessoal. Como é que é, Bárbara? Aquele que acalma o vento, mas tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Porque o leão mata o profeta novo e senta do lado dele. Ninguém chega perto. E ele não come, devia estar cheio de fome ali. O estômago do leão devia estar roncando, né? Roncando, ele olhava, um corpo já morto ali, só devorar, e Deus fez o leão jejuar. Amém, Jesus? Por quê? Porque o jovem
recebeu a direção, mas saiu da direção. Não chegou no final da sua missão e não cumpriu. Você precisa ir até o final. Deus lhe deu. É sonho de Deus para a sua vida? É projeto de Deus para a sua vida? Então não deixe o diabo lhe enganar. Eu não vou mais, eu não quero mais. A batalha está grande. A batalha da grande é a vitória maior. Batalha, irmãos, é para exercitar a sua fé, é para engrandecer a sua fé, é para Deus no final chegar e dizer assim: está vendo? Eu sou contigo. Você enfrentou e venceu. Por quê? Porque o meu projeto para a sua vida tem que se cumprir. O meu sonho para a sua vida tem que se cumprir. E Ele vai fazer de tudo para cumprir o sonho dele para a sua vida. Não saia de dentro do sonho. Eu quero que essa mensagem fique bem gravada no seu coração. Não saia de dentro do sonho de Deus. Fica lá. É prisão, é leão, é força do vento, não importa. Fica no sonho de Deus, não abra mão do sonho de Deus, porque Ele vai cumprir em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Agora sim. Vem agora, Êxodo 3:10, está na tela. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Faraó, os filhos do Egito, os filhos de Israel, do Egito. Para quem que Deus falou isso? Para Moisés. Moisés até então estava ali há 40 anos cuidando de ovelha. E Deus fala: eu tenho um sonho para você, um projeto para você. Você vai ser o libertador do meu povo. Batalha ou não é? E lembremos que ele saiu do Egito com o faraó querendo matá-lo. Então ele está colocando a vida em risco para obedecer o sonho de Deus para a vida dele. E ele vai. E Deus realiza o sonho. Ele conseguiu tirar o povo de Deus do Egito. A Bíblia fala assim: com mão forte. Diga graças a Deus. Pega a sua Bíblia e vai em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Aí eu não vou ler só na tela não, vou ler na Bíblia também. Nós estamos falando que, irmãos, que Deus transforma a maldição em bênção. Eu preciso amadurecer. Eu não posso continuar sendo imaturo. Então Deus me dá um projeto, Deus me dá um sonho, mas a dureza vem, a dificuldade vem e eu sou imaturo. Aí eu largo, eu saio de dentro do sonho de Deus. Eu começo a querer fazer tudo pela força do meu braço. Eu saio do projeto que Deus colocou na minha vida, porque eu sou imaturo. O José amadureceu, eu também tenho que amadurecer. Foi Deus que me deu? Foi. Então tem que se cumprir. Vou passar por batalha, por prisões, por mares, por dificuldade. Mas se eu ficar dentro do sonho que Deus preparou para a minha vida, eu vou conseguir. No final, a maldição vira bênção. Eu vou conseguir. E é isso que a gente está vendo aqui. Diga amém, Jesus. Aqui, na 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o Paulo recebeu uma missão de Deus, sim ou não? Um sonho de Deus para a vida dele. O Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Os discípulos antes do Paulo só queriam pregar para os judeus, porque na lei os judeus eram um povo escolhido, né? E ainda é o povo escolhido. E o Pedro, os discípulos, principalmente o Pedro, que era o líder deles, né? Só queria saber de pregar para os judeus. E o Paulo é o pregador dos gentios. Deus tinha um propósito, um sonho, uma missão, um projeto para o Paulo. Mas, irmãos, meu Deus do céu, o Paulo, esse não saiu de dentro do plano de jeito nenhum. Ele teve todos os motivos para sair de dentro do projeto dele e largar o projeto. O Paulo teve todas as razões de largar o projeto de Deus para a vida dele. E ele vai falar isso para a gente aqui, ó. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. E aí está comparando com os outros ministros, né? Com os outros discípulos. Ele fala: eu também sou até ainda mais. E ele fala: eu sou ainda mais em trabalho, então trabalhava mais do que os outros discípulos, muito mais. Em açoite, foi mais açoitado do que os outros.
mais do que eles, em prisões, muito mais, foi muito mais preso mesmo, prisões, foi muito mais preso do que os outros. Em perigo de morte, sofreu mais perigo de morte do que os outros, muitas vezes. Recebi dos judeus, ele era pregador dos gentios, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Quanto dá 5 quarentenas de açoites? Eu esqueci, eu não anotei, eu esqueci. 5 quarentenas, bom, 5 quarentenas, 5 vezes 4, 20, certo? Não, espera aí, é 5 vezes 40, né? 200, 200 menos 1, então 199 ele levou, certo? 199, mais do que os outros. Aí ele vai continuar falando, ó. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. A Bíblia relata mas ele sofreu mais 2 naufrágios. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o quê? O cuidado de todas as igrejas. Então Deus deu para o Paulo, ou no início Saulo de Tarso, um projeto, um sonho. Você vai cuidar das igrejas, você vai pregar para todo mundo, você não vai pregar só para os judeus, mas você vai sofrer. E ele sofreu e não desistiu, não saiu do projeto de Deus, não saiu dos sonhos de Deus, e no final ele vai ser honrado. Se você é aquela pessoa, desculpa a expressão, covarde na fé, que tem o sonho de Deus, tem a palavra revelada, mas qualquer coisa tira você do sonho, você sai de dentro do projeto de Deus e vai para os seus projetos, porque você está enfrentando grandes batalhas, você não vai ver. Escuta o que eu estou te falando. Se você é uma pessoa que tudo te tira dos projetos de Deus, e você volta para os seus, esquece os de Deus, que está passando por perigos, por dificuldades, por lutas, você não vai ver a plena vontade de Deus na sua vida. Você vai provar de algumas migalhas, algumas misericórdias, você vai provar de algumas migalhas. Pastor, mas o sofrimento está grande, mas você está dentro do projeto, vai vencer. Amém, Jesus? É assim que vai funcionar. Volta em Gênesis 40. Volta lá rapidinho. Já vou fechar agora. Então, o José, vendido pelo irmão, revendido para Potifar, casa do Potifar, fica ali alguns anos, bem sucedido, é caluniado, vai parar na prisão, mas não é qualquer prisão, é a prisão do rei. Aí chega lá 2 que serviam ao rei de perto, o copeiro e o padeiro. Os 2 têm um sonho. O sonho do copeiro ele interpreta, e ele fala que ele vai ser livre, 3 dias vai ser perdoado. O padeiro olhou aquilo e achou que o sonho dele também ia trazer coisa boa, mas foi pedir a interpretação, quebrou a cara. Você é o contrário, daqui a 3 você vai morrer, vão te enforcar, você já era. Mas o copeiro ele vai ser solto. Olha o que o José vai falar para o copeiro que vai ser solto. Amém, Jesus? Versículo 13 diz assim. Vamos ler o 13 primeiro. Não, perdão, vamos ler o 14 logo. Vamos continuar.
Então enviou. Sabia que tinha uma coisa errada. Eu tô aqui olhando, lendo. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou no capítulo 41 já. Não é o 41, é o 40. Versículo 14. Oh, Jesus. Eu estou tentando entender o que eu quero falar com vocês, mas eu mesmo não estava entendendo. Tem alguma coisa errada. É no 40, 14. Olha o que o José vai falar para o copeiro, que vai ser livre em 3 dias. É um pedido. Ele fala assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta para. O José, então, ele ajuda o copeiro, ele não ajuda, ele interpreta, né, o que vai acontecer em 3 dias. Então o padeiro vai morrer, o copeiro vai voltar para o palácio. Mas agora o José, parece que ele dá uma retrocedida, sabe? Ele dá uma retrocedida na imaturidade dele. Ele agora está buscando a ajuda do homem. Ele não está depositando toda a confiança dele em Deus. E ele fala: você lembra de mim quando você estiver com o Faraó, e fala dele para mim. Ou fala de mim para ele, né? Você tem que fazer menção do que aconteceu aqui, da minha interpretação, de como eu interpretei seu sonho. Quando vai acontecer, eu estou te falando, mas você precisa falar com o Faraó da minha vida. Precisa falar que tem alguém aqui dentro que interpreta sonhos. Então, isso aí é o José voltando à imaturidade. Ele estava pensando o seguinte: esse homem vai me ajudar. Eu ajudei ele. Esse homem vai me tirar daqui, porque eu estou tirando ele daqui com a interpretação que eu estou dando. Irmãos, sexta-feira eu comentava: maldito o homem que confia no homem. Não foi? E que faz da sua carne a sua força, o seu braço. Não é na sua força. Quando você começa a falar eu fiz, você está começando a ir pelo seu braço. A glória é de Deus, o louvor é de Deus. Deus pede o nosso reconhecimento. E o que vai acontecer? O que esse homem vai fazer? Vai lá, direto para o versículo 23. Direto no 23. O copeiro mora, porém, fala aí bem alto, o que aconteceu? Como? Lembrou do José e salvou o José? Nem lembrou do José, filho. Quando ele volta para o palácio lá e começa a atender o rei, levar o alimento para o rei, ficar do lado do rei, receber as pompas do reinado, receber as pompas do faraó, e fica lá naquele meio real novamente, rapidamente ele esqueceu de José. José fez o que fez por ele na prisão. José pediu a ele: faz menção de mim, lembra de mim. Mas a Bíblia fala que ele esqueceu do José. Passaram uns 2 anos e ele esqueceu, não falou de José hora nenhuma. Aí alguém pode pensar assim: o José podia pensar assim. O José, realmente Deus me abandonou. Muitos aqui pensariam assim por muito menos. Por muito menos. Muitos aqui provavelmente já pensaram assim por muito menos. Parece que Deus me abandonou. Entendeu? E ele falou: pô, esses anos todos, o cara saiu já faz não sei quanto tempo, e o faraó não veio falar comigo, não veio notícia boa para mim, e eu continuo preso por uma coisa que eu não fiz, escravo, revendido. Meu Deus do céu. Mas o José continuou firme, irmãos. Diga amém, Jesus. E esse eunuco, uns 2 anos depois, aproximadamente, ele vai lembrar do José, porque Deus vai fazer ele lembrar, através de um sonho de Faraó, que vai perturbar todo o Egito, e perturbar a cabeça do Faraó. E por causa desse sonho, que eu vou ver semana que vem com vocês, por causa desse sonho, é que o abençoado vai lembrar. Ele vai falar: ih, rapaz, esqueci de abençoar o rapaz que me abençoou lá. Tem um hebreu lá na cadeia. Faraó, se o senhor trouxer ele, acabou. Ele vai decifrar o seu sonho. A gente vai ver semana que vem. Hoje eu quero que você entenda o seguinte: não dependa do homem.
Não que Deus não possa usar alguém para te abençoar, mas não dependa do homem. Quando sair daqui, me abençoa, faz menção minha para o faraó. Esqueceu completamente. Não dependa do homem. Passou a hora por mim. Às vezes eu estou saindo, né? Aí a pessoa me dá o papel. Por isso que eu oro logo quando me dá papel na chegada. Já oro logo com vocês, tenta a mão para cá, eu faço a oração, porque para não esquecer. Mas eu vou te falar, vou confessar. Já coloquei papel no bolso para orar depois, eu só fui achar esse papel meses depois. Que esqueci. Cabeça do homem. Quando eu comecei a fazer isso na minha maturidade, o que eu passei a fazer? Outro dia eu falei isso com o pastor, não sei se ele vai lembrar isso. O que eu passei a fazer? Ô, pastor, tudo bem? Ora pela minha filha que está assim. Vou orar agora, irmã. A pessoa toma até um susto. É melhor orar agora. Porque depois eu saio, faz uma coisa, faz outra coisa, e nem vou orar pela irmã. Aí, e o engraçado é que depois a irmã vai me procurar e fala assim: pastor, obrigado. Minha irmã saiu do médico. Sua oração arrebentou. Aí o pastor fica assim: e agora? O que eu falo? Quem é a irmã dela, afinal de contas? Que eu não lembro de nada. Não dá para confiar não, irmãos. E eu aprendi isso, tá? Aí serve para os pastores. Pediu oração, ora logo. Ora logo, ora na hora, manda logo uma oração. Eu não sei quem foi me pedir uma oração, eu já peguei o WhatsApp e já fiz uma oração. Essa semana. A senhora ora por mim que eu estou assim. Tá bom, irmã. Peguei. A irmã Sônia, não foi a senhora, irmã? Foi, a irmã Sônia. Ela falou: pastor, preciso de uma oração, assim, eu estou passando por assim. Eu peguei na hora, nem falei com ela, já primeiro na hora já fiz 1 minuto de oração, 1 minuto e meio de oração. Depois falei com ela embaixo assim: oração aí, irmã, recebe essa oração, seja abençoado aí. Porque se eu deixar rolar, eu esqueço. E a gente fica confiando no homem. Vai lá e fala de mim. Quando ele chegou lá e viu que voltou para o palácio, esqueceu completamente. Deus vai preparar tudo para que ele possa se lembrar e o faraó então começar a realizar o sonho de Deus na vida do José. Para fechar, 1 carta a Timóteo, capítulo 2. Eu acho que isso aqui é um conselho do Paulo que nós devemos seguir. Se você quer realizar seus projetos e seus sonhos, você deve seguir esse conselho do apóstolo Paulo. 1 carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Ele fala assim, espera aí. É isso mesmo, é que eu estou na segunda carta. Irmão, tem paciência comigo, eu estou cansado hoje. 1 Timóteo 2, versículo 8. Olha o conselho do Paulo, hein? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos. Então essas mãos têm que ser de uma pessoa que está vivendo em santidade, que não aceita o pecado, que pede perdão de todos eles, se santifica. Que todos os homens, levantando as mãos santas, levantem as mãos santas, sem ira e nem... tá. Eu vou até fechar a Bíblia aqui agora. Vou guardar tudo aqui. Sem ira e sem... Então não adianta ficar levantando a mão para a casa do vizinho, não, filho. Não adianta, meu Deus, e começa a fazer umas orações estranhas, desejando mal, desejando que o vizinho tenha dor de barriga, para parar de fazer pagode, decidindo que... Não, irmão. Tem que ser irmãos santos, levantar as mãos santas, sem ira e nem contenda. O que isso significa? Mãos santas que vão fazer orações de acordo com a palavra de Deus. Você não vai estender a mão para uma pessoa que está te prejudicando e pedir a Deus que tome providência e faça com ele o que o Senhor quiser, cheio de raiva. Faça com ela o que o Senhor quiser, cheio de raiva. Não, são mãos santas fazendo orações por todos os lugares,
mas sem ira e nem contenda. Não tem ira, não tem contenda, não tem discussão. Eu estou aqui abençoando. Você é do evangelismo da sua igreja. Você foi no hospital para orar por um doente. Aí a direção do hospital foi enjoada e não deixou você entrar para fazer oração. Aí você fica chateado. Aí começa a ficar lá fora do colégio gritando com a pessoa. Está dando mau exemplo, está dando escândalo. Não faz isso. E o que eu tenho que fazer? Levanta as mãos santas do lado de fora do hospital e sem ira e sem contenda, apresenta aquela pessoa e peça a Deus para visitá-la lá dentro, onde ela está, para agir na vida dela, expulsa os demônios que estão em volta da cama dela, peça a Deus para levantá-la, mas não cause escândalo. Fica de fora. Ou será que Deus precisa de fato que você entre, toque na pessoa e ore por ela? Deus precisa disso? Sendo onipresente? Isso é coisa nossa. Isso é coisa nossa. Não, o senhor tem que entrar lá e colocar a mão sobre ela. Isso é coisa nossa. Se puder entrar, aleluia. Mas se não puder entrar, de fora do hospital, até daqui, eu vou levantar as mãos santas, vou pedir a Deus para visitá-los onde ele estiver, lá no Japão, na China, na Coreia do Sul. E Deus daqui pode chegar lá em frações de segundos, ou milésimo de segundos, e levantar aquela pessoa lá. O importante é que se levante mãos santas, sem ira e sem contendas. Amém, Jesus? Aí você pode ter irmãos que vão te vender, pode ter mercadores que vão te revender, pode ter alguém que te colocou na prisão, pode ter alguém que quer puxar seu tapete com calúnia, com mentira, mas não tem jeito. A maldição vai se transformar em bênção. Porque você não saiu do sonho, não saiu do projeto que Deus te deu, a maldição vai se tornar em bênção. E você vai reinar em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos orar agora? Eu queria que os obreiros que estão uniformizados, só os uniformizados, viesse aqui para frente, aqui, assim, ó. E o pastor também vai ficar comigo aqui. E nós vamos levantar as mãos para vocês. Amém, pessoal? Aqui, só os uniformizados. Nós vamos levantar as mãos para vocês, em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus? Pense então numa batalha que você está enfrentando. Pense num sonho, num projeto que Deus lhe deu pela palavra e que até hoje não se cumpriu. Pensa no projeto que deu, numa revelação que Deus já lhe deu, mas você está duvidando de que consegue fazer isso. Hoje, com essa palavra, espero que você não duvide mais. Hoje, com essa palavra, espero que você entenda que Deus, Ele vai mover céu e terra, Ele vai criar situações, e até na prisão Ele pode dar um jeito para poder então mudar a sua maldição em bênção, tá? Em nome de Jesus. Pai, primeiro eu e o pastor Ailson vamos levantar as mãos para os obreiros. Depois eu, pastor Ailson e os obreiros, vamos levantar as mãos para eles. E eu te peço, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, que essa pessoa alcance a bênção dela, no nome de Jesus. Senhor, eu começo essa oração junto com o pastor, abençoando os obreiros e levantando mãos santas para os obreiros, determinando, Pai, que a tua mão esteja sobre eles, e quando eles levantarem mãos santas, os milagres hão de acontecer para a tua honra e para a tua glória. Qualquer tipo de milagre, qualquer tipo de situação que essa pessoa possa estar enfrentando, o Senhor há de dar vitória, em nome de Jesus. E é por isso, meu Deus, em nome de Jesus, estenda a mão agora.